Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Só tô um pouquinho cansada hoje porque estou aqui em São Paulo, pra quem não sabe. Já tem 2 meses que eu estou aqui em São Paulo pelo meu tratamento, morrendo de saudade da minha casa. E hoje eu tive que fazer um exame de rotina, então tô um pouquinho cansada. Acho que dá pra ver no meu rostinho, né? Tô um pouquinho cansada. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui, gente, pra agradecer pra vocês pelo apoio que vocês me deram, sabe? Assim, eu não imaginava que vocês iriam abraçar a causa assim junto comigo. Então, para vocês, é minha eterna gratidão, tá bom? Então, para quem pediu a parte 2, eu já vou logo adiantando que ela é comprida igual novela mexicana, dramática e mais comprida que enredo de escola de samba. Então, se alguém achar que vai ficar um pouquinho chato assim, pode parar no meio do vídeo assim, mas deixa o seu like aí para mim não ficar desmotivada, né? Para mim saber que vocês estão ali me apoiando. Então, eu parei quando eu engravidei do meu filho e a ET se agravou em mim. Eu quero deixar aqui bem claro para vocês a importância de ter um acompanhamento. Como eu tinha explicado no vídeo anterior, o meu acompanhamento foi muito básico, só foi quando eu era pequena, ainda na parte de dermatologia. Então, voltei para o meu estado, como eu falei para vocês, né? Eu moro em Vilhena, Rondônia, e continuei minha vida sem acompanhamento. Eu engravidei do meu filho, a minha gravidez transcorreu normalmente. Tanto é que quando eu soube que eu estava grávida, eu fiquei desesperada. Eu fiz um pré-natal até exagerado, porque eu falei pro meu esposo assim, eu falei assim, olha, você vai ter que pagar particular, porque eu quero ver como está meu filho. Não que um pré-natal na rede pública, no SUS, não seria de qualidade, gente, seria. Mas é que eu tava com uma neura tão grande que eu precisava ver o meu filho com mais frequência, como é que estava o desenvolvimento dele. E Deus me abençoou tanto que meu marido, quando eu desembuchei para ele o que eu tinha, os meus medos, ele apoiou e a gente foi e o desenvolvimento do Mateus, meu filho chama Mateus, na gravidez inteira foi normal. Eu tive ele, gente, em 2011. 10 dias depois que eu tive ele, veio uma febre inexplicável. E como eu queria um parto normal, meu ginecologista na época entrou de férias, então eu tive que ter o parto com o médico que estaria de plantão. Transcorreu tudo bem, e aí eu fui para casa, e aí 10 dias depois veio essa febre. E quando eu cheguei no consultório do meu médico mesmo, que ele falou, não, essa febre tá estranha, vamos investigar, que ele pediu para eu fazer uma ultrassom porque ele sentia uma massa no meu abdômen. E não sabia explicar por quê. A princípio eles pensavam que seria alguma coisa do parto que ficou, né? E eu entrei em estado de choque quando o doutor falou assim, não, eu vou te internar porque o seu rim está grande. E aí ele me internou e já chamando o urologista já chegou pedindo para mim fazer exame de imagem e ressonância. E quando o exame saiu, ele já chegou com a notícia que eu ia ter que fazer uma nefrectomia. Agora vocês imaginam a minha cabeça. Eu de resguardo, gente, 10 dias depois. O meu filho, ele ficou comigo no hospital, mas a febre estava tanta que eu não conseguia amamentá-lo. E foi difícil para mim nesse período, entende? Fiquei muito ruim, fiquei uma semana internado. Eu quero aqui também deixar um agradecimento à minha sogra, porque minha sogra, quando soube que eu estava nessa situação, ela largou a casa dela e veio lá do Pará para ficar comigo. Gente, desculpa, mas essa parte me emociona muito. E eu também tive todo o apoio da minha família, a minha mãe, os meus irmãos, as minhas cunhadas, o meu pai, o meu esposo, que ele aguentou uma barra naquele período. A minha sogra ficou comigo até eu operar. Agora, Elisete, você operou no seu estado? Não, gente. Essa é a dificuldade de quem tem uma síndrome rara. Não é todo lugar que você encontra especialista. Quando o urologista falou pra mim assim que eu ia ter que retirar meu rim, que me deu aquela notícia, né? Ele falou pra mim assim, eu vou tentar arrumar uma vaga pra você em outro hospital. E que seja fora, né, do estado. Quando ele voltou, porque ele foi para um congresso, que ele falou que ia tentar uma vaga, ele voltou no final de dezembro, se eu não me falha a memória, falando que ele não tinha conseguido a vaga.
Mas eu acredito num Deus de providência, gente. Eu tenho muita fé em Deus. Deus nunca me desamparou. Ele me deu meu filho para mim descobrir que meu rim estava daquele tamanho e ele não ia me desamparar. A minha mãe recebeu uma visita no finalzinho de janeiro, início de fevereiro, de umas amigas dela que saíram de Indaiatuba para ir visitar a gente lá na minha cidade. E quando a minha mãe contou para elas o que eu estava passando, ela falou assim, não, vamos agora lá para São Paulo, a gente vai tentar uma vaga para ela. E assim se fez, gente. Eu fui pro doutor, falei assim, doutor, vou por conta, ele me deu todos os papéis. E eu cheguei aqui em São Paulo, na região de Campinas, né? Final de fevereiro, início para março. E as filas de espera eram longas, gente, longas demais da conta. Como eu falei que Deus é Deus da providência, quando eu cheguei com o urologista, ele pegou e falou para mim assim, olha, a fila de espera realmente é muito longa, porém tem uma vaga para você na PUC de Campinas, né? Para dia 14 de março de 2012. Eu falei assim, eu aceito porque é a minha. Detalhe, gente, eu não trouxe meu filho comigo. Meu filho ficou com a minha sogra, igual eu falei pra vocês, que ela foi ficar comigo, né? Eu vim com a minha mãe me acompanhou. E ela foi guerreira, porque quando eu cheguei em São Paulo, os médicos foram fazer, né, os exames, tudo. Como era o rim direito, eles ficaram com medo de me operar, porque ele estava muito grande. E nas imagens eles estavam comprimindo a veia cava. A veia cava, para quem não sabe, é uma veia que a gente tem, uma veia principal no nosso corpo, né? E aí eles falaram que ia ser uma cirurgia muito complicada. Eles me seguraram, gente, 4 meses sem deixar eu ir pra minha casa. Eu só sabia chorar, falar pra eles assim, olha, vocês podem tirar o que vocês quiserem de mim, mas deixem embora ver meu filho. Porque eu deixei o Matheus com 3 meses. E eu fiquei 4 meses longe do meu filho. Eu entrei em desespero, cheguei a dar um nó na garganta. Hoje eu ainda consigo falar isso sem chorar. Quando a minha mãe viu que eu tava num desespero total, que eu não conseguia parar de chorar, ela falou assim, não, eu vou pra casa e vou buscar seu filho. Gente, quando a minha mãe voltou pra casa, que eu fiquei sozinha, que eu entrei em desespero, minha mãe veio numa quinta. Quando foi na segunda-feira, gente, eu bati no hospital, falei assim, ó, vocês me deixam embora, eu não vou fazer cirurgia nenhuma mais. Então o doutor me liberou. Eu peguei e voltei pra casa, eles me liberaram 1 mês. Aí não tive escapatória. Quando foi no dia 17 de julho, eu entrei pro centro cirúrgico. E, gente, transcorreu tão bem, foi tão grande assim o que Deus fez por mim que não tem explicação. Eu tive que ficar internada sozinha, minha mãe não pôde ficar de acompanhante comigo, então eu me agarrei mesmo na força da fé. Né? No outro dia, Jesus estava comigo, mas no outro dia o médico chegou, né, a equipe toda, pegou e falou pra mim assim, a seguinte pergunta, Lisete, você acredita em Deus? Eu falei assim, sim, acredito em Deus. Ele falou pra mim, você lembra que nós falamos pra você que tava muito difícil de operar? Eu falei assim, lembro. Ele falou assim, pois é, o que a gente faz é mão do homem, mas quem te operou foi Deus. Gente, eu vou contar pra vocês assim, tia. Gente, a minha tia tá gravando pra mim, ela que se prontificou a me ajudar a gravar isso pra vocês, tá? Porque eu estou de quarentena aqui na casa dela e ela entrou comigo de gaiato, né? E ela tá me apoiando. Tia, ó, coraçãozinho pra você. Então, voltando, né? Eu pensava que eu ia embora depois, né, do pós-operatório muito longo, mas não foi isso que aconteceu. Eu operei numa terça-feira, quando foi na quinta eu ganhei alta. 10 dias depois eu tava tirando os pontos e vindo embora. Detalhe, eu andava de ônibus. Gente, daqui de São Paulo até meu estado, são 3 dias de ônibus. 3 dias de ônibus. Vocês acreditam que um dos pontos estourou? O meu corte foi na frente, não foi atrás. Um dos pontos estourou e minha mãe ficou desesperada, porque minha mãe falou que eu tava tão branca que ela achou que ia ter que voltar comigo pra trás no meio da estrada. Só que a vontade de ir pra casa, ficar perto do meu filho era tão grande. Resumindo, gente, meu pós-operatório foi muito bom. Graças a Deus, foi maravilhoso. Eu comecei a ter acompanhamento cada 3 meses, pra poder ver o rim que ficou, né, o rim esquerdo. O rim esquerdo também já tinha lesões, mas ele estava pequeno na época. Eu não vou falar pra vocês o tamanho do meu rim quando eles retiraram, pra não chocar vocês. Eu quero que vocês saibam que minha cirurgia foi tudo bem, que se eu tivesse um acompanhamento quando eu era mais nova,
monitorando a esclerose tuberosa, eu com certeza não teria ter que tirado o meu rim. Acontece que os médicos me explicou que provavelmente eu já tinha desenvolvido os angiolipomas, né? E por causa do hormônio da gravidez, acelerou o processo. Mas vocês vão me perguntar assim, você sentiu alguma coisa? Nada, gente. Eu não sentia nada. Sabe por quê? Porque os angiolipomas podem ser assintomáticos. E tem pessoas que não têm esclerose tuberosa e que desenvolvem de alguma maneira os angiolipomas e a gente não sente nada. Agora, o que é angiolipoma? É uma mistura de músculo com gordura e com vasos sanguíneos, e isso vai crescendo em volta do rim. Então, os meus 2 rins estavam com a função preservada. O que aconteceu para eu poder chegar ao ponto de tirar o meu rim? O doutor falou que, pelo fato do parto ter machucado ele, né, ele deu uma infecção muito forte. Eu tive que tomar 3 bolsas de sangue, pra vocês verem o nível que eu fiquei ruim. E como ele estava muito perto da veia cava já, a tumoração, né, poderia tomar parte da veia. Então é isso, eu acho que eu vou já encurtar por aqui, depois eu conto pra vocês o desfecho dessa história, mas só pra vocês ficarem curiosos, cada 3 meses eu fazia acompanhamento, e chegou um ponto que ele falou assim, agora você tem que procurar acompanhamento com um nefrologista na sua cidade, né, provavelmente no Instituto do Rim, para poder monitorar a função do seu rim. E assim eu fiz. Mas essa história eu continuo no próximo vídeo, porque eu sei que vai ficar muito longa. E eu quero aqui mais uma vez agradecer a vocês pelo apoio que têm me dado. Mais uma vez aqui eu quero deixar claro que eu não sou especialista, eu sou simplesmente fazendo meus depoimentos de como aconteceu comigo, como está o meu tratamento, entendeu? Espero que logo eu volte para casa, daí eu vou gravar um vídeo com meu filho para vocês. Ó, gente, beijo grande mais uma vez, muito obrigada mesmo. Beijinho de luz para vocês, tchau, tchau.